Que a doce e preciosa paz do Senhor Jesus envolva seu lar, sua vida, seu coração. Estamos iniciando lição de vida, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Deus é a fonte de sabedoria e quem é humilde de coração recebe a direção e instrução do Todo-Poderoso. Quem precisa receber ajuda para viver da melhor forma possível deve aprender a seguir os mandamentos de Deus e obedecer a sua palavra. A nossa convidada de hoje já nasceu em um lar evangélico. A sua infância foi um pouco difícil. Aos 15 anos de idade, Deus lhe fez uma grande promessa e a cumpriu. Você vai acompanhar a partir de agora, então, no Lição de Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lição de Vida. Agora eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e abrir conosco no versículo que foi sugerido pela nossa entrevistada de hoje e está no Salmo 46, verso 1. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Agora nós vamos conversar com a nossa irmã Thalita Alves, que é da Assembleia de Deus em Petrolina. Seja muito bem-vinda, irmã Thalita, a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor. Desde eu agradeço ao meu bom Deus por estar aqui, por essa oportunidade, porque é tudo Ele quem faz, né? Por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor Ailton José Alves também, por essa oportunidade de estarmos aqui, né, uma porta aberta tanto para mim como para vários outros irmãos, estar levando a palavra, contando o nosso testemunho, um pouco da nossa história, né, que a gente tem como falar tudo. E quero também agradecer pela vida do nosso pastor Valdemir Farias, que é o nosso pastor ali da filial de Petrolina, que a irmã Sula também, que tem sido uma bênção, um canal de bênção para nossas vidas ali. E quero, aproveitando a oportunidade também, irmão, mandar um alô para meu esposo, o presbítero Ezequiel, que está ali na cidade de Petrolina, e para minha filha, Estezinha também, a minha irmã Julie, Yasmin, a minha mãe Miriam e meu padrasto Damião. Eu não posso falar o nome de todo mundo, né? Mas toda a área 4, a congregação de José e Maria 2, a qual nós ajudamos o nosso pastor lá, o meu esposo é assistente, temos nos ajudado o nosso pastor fazendo a obra naquela cidade. Uhum. Nós temos uma visão assim, muito altruísta da igreja lá em Petrolina. É realmente uma igreja abençoadíssima, não? Abençoadíssima, sim. Eu estava até comentando com uns irmãos aqui que todo mundo que vai para Petrolina não quer voltar mais. É uma cidade realmente abençoada. Uhum. E em relação à obra do Senhor, Deus tinha abençoado muito, né? Era o nosso pastor Elci, que já trabalhava, fez um maravilhoso trabalho lá. E ele sempre dizia, eu vou sair quando ele foi sair, mas quem vai vir aqui, o pastor, que era o Valdemir Farias, trabalha 2 ou 3 vezes mais do que eu. Então, realmente, ele estava certo, né? Nosso pastor missionário, com aquele espírito, né, de ganhar almas para o reino do Senhor. E é isso que o trabalho do Senhor tem crescido. Acho que no ano passado, se eu não me engano, foi mais de 20 congregações inauguradas. Então, assim, o Senhor realmente tem salvado, às vezes tem cruzado, e quando termina, os irmãos, ei, tem uma pessoa que quer aceitar Jesus, outra pessoa, as pessoas vêm chorando. E eu creio que é tempo de colheita naquela cidade, né? E estamos ali ajudando o nosso pastor naquela cidade. Que maravilha! São quase 2 congregações por mês, impressionante. É, muito grande. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre a história, sobre a vida da nossa irmã Thalita Alves. A senhora, então, é pernambucana, nasceu em Petrolina? Nasci em Petrolina, sim, sou pernambucana. Quantos irmãos ao todo? Ao todo, são 10. 10 irmãos. Uhum. Tudo meninas? Não, só tem 2 meninas, mais novas que eu. Os outros são tudo meninos. São todos meninos. Qual era a atividade do pai, da mãe, no tempo do seu nascimento? Na verdade, eu fui criada com meus avós. Ah, pois não. Fui criada com meus avós e na época não era fácil, né? Porque assim, uma coisa é você nascer e crescer com seu pai e sua mãe, né? E outra é você ser criado com seus avós. Não em relação assim de amor e carinho, que o pessoal diz que às vezes o avô e a avó é 2 vezes, né? É pai 2 vezes. Mas é difícil, né? Porque meus avós já eram de uma certa idade, meu avô na época tinha, eu acho que mais de 60 anos, entendeu? Então não foi fácil por conta disso, mas
O principal ele me ensinou. Uhum. A educação acaba ficando um pouquinho mais dura, não é? Mais difícil, mais difícil. Mas hoje eu agradeço. Talvez naquela época, às vezes eu sentia, né, meio pressionada, de qualquer forma. Mas hoje eu agradeço a Deus, que foi pessoas que Deus usou para me abençoar, para ensinar. Olha, você vai por aqui. Meu avô sempre dizia, deixe tudo, mas não deixe Jesus. Né? Louvado seja Deus. É o principal. Sem dúvida. Só você foi para casa do seu vovô e sua vovó? Ou na verdade, eu e tinha outro primo meu, né? Que eu digo que é meu irmão de criação. Tá. Foi ele, eu e meu outro primo. Uhum. E graças a Deus, o nome dele é Paulo Alves, ele mora em Araripina hoje. E passou um tempinho rebelde, mas o Senhor trouxe de volta, está firme, graças a Deus, no caminho do Senhor. E a gente sempre se junta e lembra, né, o que realmente os nossos avós nos ensinaram na casa do Senhor. Está na casa do Senhor, né, que é o importante. É diferente e é abençoador você ser educado, você crescer numa família onde a palavra de Deus é honrada, onde você tem o convívio do reino de Deus dentro de você, dentro da sua casa, é bem diferente. É verdade. E às vezes, irmão, eu até me deparo com algumas situações assim de pais e mães, né? E às vezes eu digo à minha filha, olha para aí, ó, a diferença da nossa vida para essas pessoas. Porque ali nós ensinamos a palavra do Senhor, né? No Evangelho. Nós criamos nossos filhos como eu fui criada, no Evangelho. Ensinamos a palavra de Deus. E às vezes quando nós encontramos, assim, algumas situações, né? Às vezes eu sempre mostro indicando, olha, tá vendo como é diferente a gente ter Deus no nosso coração. Nós ensinarmos o nosso filho, foi o que aconteceu, né? Meus avós me ensinaram e Deus me abençoou, né? Que até hoje, pelo sangue de Jesus, eu continuo firme na presença do Senhor. Amém. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a infância, não é? Sobre a sua infância. O que a senhora lembra? O que passaram para a senhora? Que tipo de atividades geralmente executava na igreja? Se já foi da infância que surgiu o desejo, a vontade de cantar, de louvar ao Senhor? Na verdade, eu ia para a igreja com minha avó e meu avô. Eu lembro que naquela época eu escrevi um bilhetinho, né? Uhum. Deixa eu cantar. Mesmo quando eu não sabia, eu pedia para alguém, irmão, deixa eu cantar. E ali eu sempre gostava de cantar e louvar nas crianças também, no conjunto das crianças. E foi surgindo o interesse, eu fui cantando, e como eu já comentei outras vezes... Já fazia solo ou não? Naquela época eu nem lembro se tinha, né? Não sei, eu acho que era só o gesto mesmo, né, da gente cantando. Mas quando tinha oportunidade, eu sempre estava ali cantando. E eu lembro que quando eu pedi a oportunidade, o pessoal não dava, né? Às vezes não por mal vontade, é porque às vezes não dava tempo. Não dava tempo. Eu ia pra casa tão triste, meu Deus, eu queria tanto estar ali com o microfone, cantando aquela ali, eu ficava triste. Mas eu fui entendendo, eu fui crescendo e fui entendendo, mas sempre estava ali esperando uma oportunidade para estar louvando ao Senhor. Amém. Bom, adolescente, gostava de estudar, gostava das letras, de português, matemática, história? Sim, graças a Deus eu gostava. E às vezes quando ficava com preguiça um pouquinho, minha avó, vai pra escola, vai pra escola. Eu lembro que teve uma época que ela colocou pra me estudar de manhã e de tarde. Eu disse, meu Deus, mas foi pouquinho, acho que uns 6 meses. Sei. Não, tá bom, só de manhã, mas não vamos. Porque ele prezava muito, ele dizia assim, que meu avô teve 22 filhos, né? Foram criados 14. E ele dizia assim, ó, meus filhos não quiseram se formar, mas eu quero ver você na faculdade, você vai ser doutora, você vai ser bancária. Ele dizia pra mim, né? Então ali me animava, ele, tanto eu como meu primo também, né, Paulo. E ali a gente, graças a Deus, estudamos, né? E fizemos faculdade. E assim, ele falava isso quando eu era pequena. E é interessante, irmão Rossana, que eu cresci e fui fazer faculdade e tal. E o primeiro estágio que eu tive foi no banco. E ele já tinha falecido, meu avô, na época. E eu comecei a trabalhar, e teve um dia que eu pensei, meu Deus, meu pai falava tanto quando trabalhar. Na verdade, que ele dizia ser bancária, né? Sei. Ele dizia, você vai ser uma bancária, vai ser uma bancária. Então, assim, eu acho que ele profetizou, né? Na minha vida. Então, eu trabalhei muito tempo nessa área. E uma vez eu parei realmente para pensar. Eu digo, ele orou tanto, profetizou que Deus vai cumprir. Mesmo ele já tendo partido para o Senhor, mas Deus ainda cumpriu, né? O que ele sempre ali profetizava sobre a minha vida. Verdade. A gente não imagina como é que é as escolas, né, a partir do Agreste, Sertão. Houve algum bullying por você ser evangélica? Havia algum tipo de perseguição, algum tipo de menosprezo de outros colegas ou de repente dos professores? Alguma coisa nesse sentido, não? Tinha sim. Eu acho que se hoje existe, antigamente existia mais ainda, muito né? Mais. E eu lembro que eu nunca consegui amizade com ninguém na escola, porque, tipo assim, se você é crente, você chega numa faculdade,
Quem quer amizade com você? Né? Você não quer nada fazer as coisas erradas, você não vai compartilhar com eles. Então, mesmo naquela época, eu lembro que eu ficava bem quietinha lá. De vez em quando chegava falava comigo, mas eu sofri muito naquela época. Nem as meninas chegavam? Chegava, algumas e tudo. Só que assim, como minha mãe, eu digo minha mãe porque a forma de expressão foi ela que me criou, né? Apesar que eu tenho minha mãe viva também, que é a minha mãe. Mas a minha avó, ela sempre ensinava, né, as coisas certas. Minha filha, quando tiver alguém fazendo alguma coisa errada, não se junte sempre. Então, quando eu via assim alguma coisa, eu sempre me recuava, né? E quando você chega a ficar assim, eles dizem logo, né? Só quer ser, né? Ó, crentinha, isso, aquilo ali. Mas Deus sempre foi dando graça e a gente conseguiu vencer, né? Em relação a isso. Glória a Deus. Bom, aos 15 anos, a gente falou aqui no briefing que Deus fez uma promessa muito especial na sua vida. Como é que foi tudo isso? Assim, eu sempre gostei de cantar, irmão, só que eu jamais pensei que eu ia gravar um CD, né? Eu achava tão lindo as pessoas cantando, louvando ao Senhor. E uma certa vez o Senhor me fez uma promessa que ia gravar um CD. Só que por algum tempo, eu assim, deixa esquecida, né? Eu sei que Deus não esqueceu, que Deus não esquece. Mas não por não querer. Às vezes eu dizia assim, é impossível. Como é que vai acontecer, né? Meus avós já eram de idade, a renda também era só aposentadoria. E assim, para mim era difícil, né? Era impossível. E eu também deixei para lá e praticamente eu esqueci. Mas foi aos 15 anos que foi prometido isso? Foi, aos 15 anos. Aí eu vou entregar a minha idade. Depois de 15 anos, o Senhor cumpriu, né, essa promessa na minha vida. Então eu digo assim, se não foi cumprido antes é porque não era o tempo. Isso, né? Isso. Como a gente sabe, como diz a palavra do Senhor, nós temos que passar o processo. Deus vai nos ensinando, nos moldando, nos lapidando. E quando chega no momento certo, que Deus vê que você está pronto para receber aquela bênção, aí Deus, pronto, então, sua bênção. Então, no ano 2015, o Senhor nos abençoou com o primeiro CD e estamos aí já nos preparando para gravar o segundo CD. Oh, bênção, amém, graças a Deus. Bom, a adolescência toda e a juventude na casa do Senhor, gostava de evangelizar, gostava de ir pregar a palavra? Sim, a gente sempre estava lá na escola dominical, porque assim, lá é uma cidade, não vou dizer pequena, né? Que provavelmente está com mais de 300 mil habitantes, né? Opa. Mas naquela época, para a gente evangelizar, juntava a turma toda e era um sol quente e todo mundo ia, evangelizava, né? Hoje não tinha mais dificuldade. Acho que hoje o pessoal, né, se recua mais para fazer. Mas a gente sempre estava ali. A obra não era como é hoje, assim. Eu sempre digo lá que os jovens devem aproveitar, porque hoje tem pré-congresso, tem acampa dentro, tem vigília, são tantos trabalhos, né? Vocês fazem acampa dentro lá? Sim, sim. A igreja é grande assim para fazer acampa dentro? Sim, eu lembro que nós já participamos 2 anos e vai ser o 3º agora. E o ano passado, se eu não me engano, foi 300 pessoas. E esse ano o pastor Valdemir quer colocar 600 jovens. Mas não vai ser na igreja, vai ser em um outro local apropriado, porque já dobrou, né? 600. Mas é assim, são dias de bênção, batismo, renovação. E, na verdade, ele queria colocar todos, mas tem que ter uma inscrição, porque é todo mundo querendo ir, não tem como. Então, assim, hoje tem muitos trabalhos, né, que os jovens podem aproveitar e participar, né? Porque às vezes o pessoal diz, mas você é crente, você é jovem na igreja, não tem isso, não tem aquilo, mas não. Hoje não tem desculpa, né? Se você não vai para o acampa dentro, mas você está no simpósio, né? Está numa vigília, está no círculo de oração, só fica de fora se quiser, né? É verdade, ou seja, tem trabalho para quem quer trabalhar. Tem trabalho para quem quer trabalhar, não falta, principalmente lá. Não é verdade. Bom, chegando depois da adolescência, chegando à juventude, a jovem já pensa em constituir família. Foi assim também com você? Sim, e era uma preocupação cedo que eu tinha, né? Porque eu pensava, meu Deus, meus avós já têm uma certa idade, e o que vai ser do meu futuro, né? Você é um adolescente, ficando jovem, morando com os avós, eu sempre tinha esse pensamento. Mas desde pequena, a minha avó fazia parte em comissão e ela sempre me levava, né? Eu lembro pequenininha, dormindo debaixo dos bancos da igreja, um sol quente, às vezes chorando. Não, minha filha, mas vamos. Aí eu ficava com sono, me colocava lá, sempre estava lá. Então, assim, eu sempre estava no círculo de oração, que é um trabalho, um dos mais importantes, né? Então, eu sempre lembro que Deus sempre dizia, não se preocupe que o seu futuro está preparado, eu estou preparando, né? Sempre, às vezes, usava vaso, às vezes falava através da palavra. E eu ia me segurando naquelas promessas, né? E o meu avô e minha avó também eram pessoas de fé, de oração, e sempre oravam, né? Pedindo a Deus. Eu não lembro, mas assim, de ter visto, mas eu creio, né?
que ele orava, né? Senhor, já estou de idade, prepara um futuro, né? Sempre orava pedindo para que Deus preparasse. Deus dizia sempre que estava preparado. E o maior medo que eu tinha é esse. Mas Deus, ele não desampara, né? A Bíblia diz que Deus não desampara os órfãos, as viúvas, os necessitados, né? E Deus preparou tudo, tudo, tudo. No momento que eu pensava que não ia dar certo, não ia acontecer nada, né? Naquele momento, aí Deus preparou um esposo para mim. O Príncipe Cantado já foi da mesma congregação? Não, foi não. Eu vim buscar aqui. Aqui em Recife? Em Recife. Como é que foi isso? Foi. Quando chegou um certo tempo, eu creio assim, que nada na nossa vida é por acaso, né? Sim, sem dúvida. Então eu sempre dizia assim, Deus, quando o Senhor for levar meus avós, não deixa eu não estar presente, né? No momento, não deixa eu estar longe. Porque pra gente, a gente achava muito difícil. E é longe aqui pra Petrolina, é o quê? 10 horas, 12 horas. Verdade. Então, assim, um certo dia a gente veio pra uma cidade aqui em Água Preta, que o meu tio, o pastor Antônio Alves, era pastor de lá na época. E um certo dia me deu a vontade, assim, de repente, eu vim pra aqui, pra Recife. Aí eu liguei para esse meu irmão, que era de criação, Paulo, aí eu disse... Que já estava morando aqui. Já estava morando aqui, já estava trabalhando há algum tempo. Já tinha se casado? Não, na época não. Eu disse... Aí ele, quando é que tu vem aqui? Eu disse, arruma um emprego para mim, para aí que eu vou. Aí ele disse, tu vem mesmo? Eu disse, vou. Aí ele, depois eu vou arrumar. Quando passou, acho que mais ou menos uma semana, ele disse, venha fazer entrevista, que a moça lá pediu para você vir. Aí eu disse, sério? Aí eu deixei meus avós lá e vim fazer entrevista. E fiz a entrevista e quando eu vi, eu lembro que era um dia antes do feriado, acho que 7 de setembro. Tem algum tempo, mas eu lembro ainda, viu? Aí eu vim fazer entrevista e no outro dia era feriado. Aí morava ele, meu primo e meu tio, que morava aqui em Olinda. Aí ele disse, pronto, como amanhã é feriado, você tá aqui ainda, vamos lá em Goiânia, que a gente vai conhecer uns amigos lá, passear. Aí eu do interior, eu disse, não, vamos passear. Só que quando eu cheguei nesse lugar lá em Goiânia, tinha um jovem lá, né? Aí a tia dele, que a gente foi para casa dela, disse, a gente chegou do círculo de oração aqui, já que vocês vieram, vamos todos para o círculo de oração. Tá aqui meu sobrinho, que é um pregador. Aí o meu tio disse, pronto, e minha sobrinha que é cantora. Aí assim, só que de cara, assim, eu olhei assim, meu Deus, naquela época que você tá assim, você tá tão indecisa da vida, você não... Naquele momento eu pensei que jamais eu estava assim, pensando, eu quero arrumar um namorado, eu quero casar, não. Pois é. E ali começou. E depois, no outro dia, eu fui-me embora voltei para Água Preta. E com um mês me chamaram para trabalhar. Aí eu vim, né? Meus avós já estavam em Araripina nessa época, e eu vim para cá. E quando eu vim, aí naquela época ninguém tinha celular, né? Ninguém tinha celular. E essa tia do meu esposo deu o número do telefone de um conhecido, no caso, um conhecido dela. Ele disse, se você quiser falar com meu sobrinho, você liga para esse número. E deu o número da casa do meu tio lá para o meu esposo, né? Que é o Ezequiel, o nome dele agora. Tá certo. Aí quando eu tava lá na casa do meu tio, ele ligou para mim. Ele disse, quando é que você vem? Eu disse, eu vou tal dia. Pronto, pois vamos conversar? Tá certo. Aí a gente marcou de se encontrar. Ligava para Orelhão ou para casa de alguém, né? A gente marcou de se encontrar. E ali, quando a gente marcamos para se encontrar, aí ele disse, olha, eu gostei muito de você, mas assim, eu não quero namorar, eu quero casar. Aí eu disse, pronto, então acho que você dá certo comigo, eu também quero casar, eu não quero namorar. Não porque a gente estava desesperado, né? A gente era na época eu tinha 20 anos, ele tinha 19, mas é porque assim, quando a gente vê que realmente tem um projeto de Deus na nossa vida e que a gente já tem uma certa maturidade, ou já sofreu algumas coisas na vida, né? Eu não pensava, eu vou namorar não, vamos casar. Pronto, então a gente passou mais ou menos um mês para dizer a alguém, né? Porque quem era que ia entender? Vocês se conheceram, conversaram, depois de um mês já dizem que vão namorar, né? Então ali Deus nos abençoou, passamos um ano, noivamos, depois com mais um ano casamos. E o próximo mês vai fazer 10 anos que estamos casados, em nome de Jesus. Já temos uma filha linda, Esther, já tem 7 anos. E estamos aí esperando a vontade de Deus, na presença do Senhor, que é o mais importante, né? E Deus preparou tudo, né? Que é o mais difícil, assim, para um jovem também, uma das coisas, depois que chega a pessoa, né, escolhida, que realmente você tem que orar, buscar o Senhor, não ir atrás de profecia, mas estar ali, Senhor, é da tua vontade? Faz voto com Deus, escuta a voz do Senhor, que Deus não fala só através de profecia, mas Deus fala através da sua palavra, vai confirmando através, né? Senhor, se for da tua vontade, eu lembro que na época ele estava desempregado, aí minha sogra disse, tem certeza que você quer casar com ele? Ele não tem casa, não tem carro, não tem emprego, não tem nada, você tem certeza? Ela começou a sorrir. Aí eu disse, tenho.
Porque eu pensava assim, ele não tem, mas nós não temos Deus. Aleluia. Nós não temos uma promessa, Amém. né? Glória Então, a assim, Deus. o meu pensamento sempre foi focado no mesmo pensamento. Quando a gente começava a conversar, eu disse, não, eu penso dessa forma. Então, eu creio que foi tudo preparação do Senhor. Pois é. Então, ali eu dizia, Senhor, se realmente for a tua vontade, abre uma porta de emprego. Aí o Senhor abriu uma porta, ele começou a trabalhar. Aqui em Recife ainda? Aqui em Recife, nós estávamos aqui ainda. Pois é. E eu lembro que ele sempre dizia assim, pronto, a gente vai noivar, mas nós só vamos casar quando a gente tiver uma casa. Quem era comprar uma casa com salário mínimo? Uma pessoa só trabalhando. E eu dizia, meu Deus, eu não dizia ele não, eu disse depois. Meu Deus, quando é que eu vou casar? Meu Deus, como é que vamos comprar uma casa logo Daqui aqui? a 10 anos. Uns 10 não anos. sei, eu vou ter que esperar. Mas ali minha sogra, o Senhor já levou ela, irmã Miriam, só que era uma mulher de oração firme também, da mesma forma que eu fui criada no Evangelho. Ele foi criado no Evangelho, desde 14, 15 anos, ele já trabalhava com a mocidade na igreja, era dirigente da mocidade. Glória a Deus. E assim, sempre ali, sabe, ela orando, mas vai dar certo, o meu sogro também, o irmão Benedito, a minha cunhada, sempre apoiando. Então, ali, eu lembro que teve um ano que eu fui para Petrolina, eu fui passar uns dias lá, né, visitar a minha família, e a gente orando ali naquela expectativa para ver o que Deus ia fazer, mas eu vou dizer ao Senhor, viu? Eu não sei se eu estava com uma fé muito grande, não. Mas a Bíblia diz que se a nossa fé estiver pequena, né? A gente pode dizer ao monte, vai para um lado e o monte vai, se transporta. Sim. Então, acho que minha fé é pequenininha, mas Deus honrou nossa fé, né? Então, aí ele disse, olha, vem embora porque tem uma casa ali que a gente vai olhar para comprar. Eu disse, gente, sério, sério. E nós fomos olhar aquela casa, era lá em Igaraçu, até hoje a gente tem a casa lá em Igaraçu. Uhum. Sim, mas agora a gente não tem nada para dar entrada. E eu sei que antes disso, o Senhor tinha me falado no círculo de oração, o Senhor disse, você vai assinar papéis, papéis e papéis. Só que eu não entendi que mistério foi esse, né? Eu fiquei esperando e orando. E sei que quando nós fomos ali na Caixa Econômica para saber, né, como ia ser, eles disseram, olha, você pode comprar essa casa financiada e você só vai pagar a primeira parcela com 30 dias. 30 dias depois? Sim, não precisei dar um centavo de entrada, não precisei pagar nada. E eu lembro que eu acho que talvez a minha casa foi a última nesse processo, de não ter que pagar nada. Depois, quem comprou depois de mim já teve que pagar cartório, já teve que dar entrada, né? Vários processos. Mas ali, para a glória do Senhor, nós recebemos a chave da nossa casa e depois de 30 dias foi que nós fomos pagar uma parcela pequena que cabia no nosso bolso de um salário para quem ganhava na época, né? Que maravilha. Então foi tudo Deus que preparou, tudo Deus que fez isso. Então aí vocês já estavam liberados para casar? Já mas faltava casar. Algumas coisas ainda, né? Faltavam o quê? Os móveis? Sim, os móveis, o dinheiro para fazer o casamento, para o vestido de noiva, para tudo isso, né? Mas é porque o crente realmente tem que ser tudo em oração, né? Então a gente continua orando, pedindo ao Senhor e assim, quando faltava, a gente se programou. E tem outra coisa que eu quero também lembrar, depois que a gente comprou a casa, que viu que realmente vamos casar, eu lembro que um dia a gente sentou e disse, vamos casar, e a gente vai no cartório, faz o casamento e depois a gente faz um jantar, que minha sogra gostava muito de fazer festa, essas coisas, e tá tudo certo. E a gente combinou assim. Só que Deus tinha feito muitas promessas para mim e para meu esposo também, meu noivo na época, né? E eu lembro quando a gente estava na igreja um dia, eu estava na igreja e ele também, o Senhor usou um vaso e disse, eu vi quando vocês disseram que só ia no cartório casar e que não ia ter festa. Mas não vai ser assim, porque eu, Senhor, vou prover tudo. Então, a partir desse dia, assim, foi uma injeção de ânimo. Foi assim, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir. Então, vamos continuar confiando. Então, a partir daquele momento, irmão, o Senhor foi mandando. O Senhor foi mandando de um lado, foi mandando de outro. Um chegava e dizia, eu vou dar isso para você. Um chegava e dava um dinheiro, um chegava... E assim, compramos todos os móveis da casa, tudo. Pagamos um buffet que naquela época foi R$5.000, um dinheirão. Talvez se fosse hoje era 10 mil, né? 5 mil, já vem incluso com vestido de noiva, a roupa do noivo, tudo completo. Deus preparou um pacote assim, toma uma benção, entregou. Então assim, ele fez bem mais do que nós pedimos a ele, né? Nós queríamos algo talvez simples, mas o Senhor nos deu ali uma coisa linda, né? Que às vezes a gente olha assim as fotos, meu Deus, que coisa linda, só tu que faz isso, né? Porque eu morando com meus avós, não tinha condição nenhuma. E eu jamais pensei que eu ia ter uma festa. Eu via minhas primas tudo casando, mas eu dizia, o pai e a mãe trabalham, tem dinheiro, tem condição, mas eu sentia menor ali. Eu dizia, não, acho que todos vão acontecer, menos comigo. Mas quando Deus nos escolhe, quando Deus nos faz uma promessa,
Pode acontecer o que for, mas o Senhor cumpre. No momento certo, Ele cumpre tudo e às vezes faz mais do que nós pedimos ou pensamos, né, irmão? Amém, amém. O bebê veio logo depois do casamento ou demorou um pouquinho? Demorou 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e 8 meses. E assim, tudo tem promessa, né? A nossa vida, não que nós buscávamos assim promessa, né? Porque a maior promessa é que o Senhor vem e vai nos levar, é a promessa da salvação. Mas enquanto a gente está aqui na terra, né? Deus também tem coisas para nós. Tem coisas para fazer aqui na terra. No céu, é claro que é melhor, mas enquanto a gente estiver aqui... E a gente estava em outro culto também e o Senhor disse, eu estava passando um momento muito difícil. E antes disso, e de entrar nesse assunto, eu quero voltar um pouquinho à história do casamento. Meu avô já estava com quase 80 anos. E eu dizia, Senhor, uma das coisas que eu quero que tu cumpra, um dos meus sonhos, é que eu quero entrar com meu pai na igreja. Eu sempre dizia isso. No caso, o vovô. Meu vovô. Sim. Como ele já estava de uma certa idade, né? Assim, não que os velhos morrem mais cedo, né? Mas já viveu mais do que nós. Então, eu sempre pedi ao Senhor. E sei que o Senhor preparou tudo. E quando a gente marcou o casamento, foi no dia que fazia 3 anos que a minha mãe, né? Tinha morrido. E quando ele soube, ele disse, não, minha filha, logo hoje, que a gente não escolhe, né? É o cartório que marca também, né? Aí ele disse, não, mas eu vou entrar. E naquele dia do meu casamento, ele já estava com 85 anos na época. Glória a Deus. E ele entrou comigo ali, de idade, já estava magrinho, velhinho, mas assim, a minha felicidade foi em ver que em todos os detalhes Deus foi fiel. Né? Às vezes, mas é tão... Né, aparentemente, mas só quem sabe o valor das bênçãos, das vitórias é quem recebe, não é isso? Então ali para mim foi uma alegria. Hoje ele já partiu para o Senhor com 89 anos, depois disso Deus ainda disse assim, eu vou passar mais 4 anos, deixar ele mais 4 anos na terra para você aproveitar mais. Glória a Deus. Então Jesus levou já com 89 anos e assim... Ele já era de uma certa idade, mas ele disse, compra uma Bíblia grande para mim, um óculos e um grau assim que ele enxergava, ele lia a palavra e muitas vezes a gente ia no quarto dele orar e olhar e ele estava ali, ele passava 3, 4 horas, às vezes amanhecia o dia de joelho. Glória a bem Deus. magrinho ali, você mal escutava, só escutava ele sussurrando, mas a gente, meu Deus, que coisa mais linda, né? É um exemplo pra gente que às vezes passa uma hora, ai meu Deus, já tô cansado, né? Passa meia hora. Mas ele me deixou muito exemplo de fé, um homem de fé. Ele dizia, minha filha, aconteça o que acontecer, mas não deixe o Senhor Jesus. Continue firme, que tudo que você quiser, ele diz assim, né, o sertanejo, tudo que você quiser o Senhor vai fazer na tua vida. Então ele deixou um grande exemplo ali. E depois, como volta ao assunto, depois de 1 ano e 8 meses, o Senhor nos deu uma filha e o Senhor disse, eu vou secar as tuas lágrimas, que nós estávamos passando um momento muito difícil. Você vai falar sobre a sua filhinha. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes conversando com a nossa irmã Thalita Alves aqui no Lição de Vida. Aqui estamos de volta com o programa Lição de Vida pela Rede Brasil, hoje conversando com a nossa irmã Thalita Alves. Mas antes de retornarmos à nossa conversa, eu quero falar com você que nos está assistindo. Se você tem um testemunho também para nos contar, você quer mandar sua sugestão, sua crítica, sua opinião, você pode fazê-lo através do nosso e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br ou através de carta também, Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50 090 000. Ou ainda pelo nosso WhatsApp, está aí o número na tela da sua televisão, participe com a gente. A gente continua então conversando com a nossa irmã Thalita. Irmã Thalita, a senhora estava nos informando como é que foi a bênção da Estherzinha chegando na vida de vocês. Sim, aí no caso, como eu tinha comentado no primeiro bloco, Deus disse que ia secar minhas lágrimas, né? E assim, eu pensei que era outra coisa. E com 1 mês, mais ou menos, eu descobri que estava grávida, né? Assim, quando a gente tem um primeiro filho, pra gente é aquela sensação de, ai meu Deus, como é que vai ser, né? Você fica logo preocupada, mas foi uma das melhores coisas, né? Eu sempre digo, depois da salvação, uma das melhores coisas é pra gente, mulher, ser mãe. Então, ali veio Esther, no caso, a primeira filha, a primeira neta, e foi assim, a alegria de todos, né? E minha filha é uma bênção, ela tem 7 anos agora,
canta na casa do Senhor. E às vezes que é a dirigente das crianças, porque nós fazemos parte lá e eu sou a dirigente das crianças. Sei. Aí ela é a vice-dirigente das crianças, Pois né? não. E canta, e sola o hino, e faz o gesto, sabe? Então assim, eu vejo o agir de Deus. Então às vezes eu olho para ela assim, meu Deus, às vezes o que eu pensava quando eu era criança, o desejo que eu tinha, eu vejo, né? Na Esté hoje. Então é uma bênção e Deus já me disse que foi escolhida do ventre. Então assim, já tem uma promessa na vida dela, né? E eu lembro que assim que ela nasceu, teve o nosso pastor que foi nos visitar e ele disse, a esposa dele disse, olha, toda vez que você for para colocar ela para dormir, você sempre ore, né, na cabeça dela e sempre entregue ela ao Senhor, né? Parece uma coisa assim supérflua, mas é muito importante isso, nós entregarmos nossos filhos, que são herança de Deus, né? Sem dúvida. E sempre estávamos ali, às vezes chorando, não, mamãe, hoje não, para a igreja. Um dia ela disse, deixa eu ficar de folga hoje. Aí quando diz isso, meu esposo diz, nosso descanso é no céu, viu, Xé? Vamos para a igreja. Mas tem sido uma bênção estar ali louvando, sempre me acompanha, né? Às vezes meu esposo não pode ir, às vezes por conta da congregação, e eu sempre recebo o convite, aí para mim não ir só, então vamos comigo, né? E às vezes louvam comigo também, às vezes louva só, e realmente é uma bênção, é um presente de Deus. E como eu perdi, no caso, a minha avó, já tem uns 12 anos mais ou menos, a minha mãe, e nós éramos muito apegadas, assim, sabe? Eu sofri muito com a partida dela, e eu acho assim que o Esté veio para... um consolo, né? Um consolo, né? Eu posso dizer um consolo. E eu sempre digo assim que é um consolo. Eu sempre digo, você é minha companheira, viu? Sempre está comigo ali, em todo lugar sempre está comigo. E é uma bênção que o Senhor me deu, não tenho dúvida disso. Deus, então, fez vocês retornarem para Petrolina. Como? Na época, nós morávamos aqui. Esté já tinha nascido, ela tinha 2 anos. E, na verdade, o meu esposo foi uma vez passear lá, né? Mas quem mora aqui acha assim, sertão, meu Deus, jamais eu vou. Mas quem vai para o sertão não quer mais voltar, viu? É mesmo? Um recado, não quer mais voltar. E ele foi uma vez para conhecer e ele gostou. Ele gostou da cidade. Só que assim, na verdade eu nem tinha plano de voltar para lá, né? A gente já tinha, ele trabalhava aqui, eu também, nós já tínhamos feito nossa vida aqui, congregávamos aqui e não tínhamos planos de ir. Só que teve uma época que começou a apertar as coisas, eu fiquei sem trabalhar, o meu esposo também, e na época ele trabalhava no setor de transporte, e aqui nunca faltou emprego, né, para essa área, né, naquela época. E a gente começou a ver, tá tão difícil, e fechando as portas, e Deus nos provando, aquele ano muito difícil, chegamos a passar muitas dificuldades, mas o Senhor sempre supria, né? Falando nessa parte, eu lembro que uma vez nós estávamos num momento muito difícil, Esté pequena ainda, e às vezes a gente que é mãe e pai sempre se preocupa, né, nossos filhos. E uma coisa muito importante, ela era pequenininha, e eu lembro que uma vez a gente sem trabalhar e sempre esperando, né? Nós acordávamos hoje esperando, meu Deus, o que vai ser hoje? Mas de repente chegava toma uma feira, tome uma coisa, tome outra. Minha sogra sempre nos ajudava. Isso nós morávamos em Igaraçu e ela em Tabajara. E assim, ela nunca soube. Nós passamos tantas coisas, mas nós chegávamos na casa da minha sogra, do meu sogro, sorridentes, felizes, tá bem, tá bom. Ela sempre preocupada, mas uma das coisas que Deus sempre nos ensinou. Se Deus nos colocou na prova, é nossa, né? Não adianta a gente dizer, irmão, eu tô passando isso, isso e isso. Isso. Às vezes alguém vai ajudar, mas eu creio que quando Deus prova, é da vontade de Deus, você pode falar ao prefeito a quem for, mas não vão lhe ajudar. E se tentar lhe ajudar, às vezes fica na prova também, viu? É verdade. E sempre estávamos ali, e eu lembro que nós íamos muito para o trabalho, para a vigília. E um dia a gente foi para a vigília, passamos a noite orando ali, muita dificuldade. E era um sábado, e nós fomos para casa. E o meu esposo, ele sempre foi assim, de estar na obra, ajudando. Eu sempre dizia a ele, tu não sabe dizer não, tu sempre diz sim, que a mulher é mais impaciente, né? Perdoe, né, a classe mulher. Mas nós somos sempre mais assim. E ele, não, o pastor me chamou, o irmão ajudou, sempre ia. E eu lembro que estava na reforma da igreja e o pastor dizia, vinha nos ajudar, e ele ia. Vinha nos ajudar e às vezes ligava, Ezequiel tá onde? Ele disse, não, ele foi ajudar o pastor que chamou. Aí eu lembro que alguém dizia assim, tá trabalhando por amor, é? Aí eu disse, ele tá trabalhando por amor. Escutava algumas gracinhas, né? E nesse dia nós oramos, meu Deus, o que vai ser e tal. E eu tinha montado um salão de beleza, que eu trabalhava na área de beleza, pequenininho assim, mas assim, só o do dia. O Senhor dava do dia, olha, hoje vocês vão mandar esse tanto de cliente que vocês vão comer hoje. Amanhã eu mando de novo. Isso.
E eu lembro que eu estava lá e tinha uma amiga lá da igreja que ligou para mim e disse, irmã Thalita, a senhora está onde? E eu disse, eu estou no salão. Aí ela disse, pronto, pois eu vou aí falar com a irmã. Aí eu, tá bom. E o seu esposo está na igreja porque o pastor chamou ele, estão reformando, e ele foi dar uma ajuda na igreja. Ela chegou lá e ela disse, irmã, vem cá, eu quero dizer um negócio com a irmã. Chame o seu esposo, vá no mercado, pegue um carrinho, 2, 3, o que der. Porque ontem eu não dormi, o senhor não me deixou dormir, dizendo que era para me vir aqui chamar vocês e vocês vão fazer a feira que vocês nunca fizeram nem quando trabalhava. Eu olhei para ela assim, irmã, eu quero dormir hoje, viu? A irmã vá sem falta. E eu fiquei olhando para ela assim, meu Deus do céu. Aí eu liguei para meu esposo, tu tá onde? Vem aqui. Aí ele veio. Aí eu contei pra ele disse, foi mesmo, glória a Deus. Glória a Deus. Só que querendo ou não, a gente fica meio receosa, como assim? É verdade. Aí ela ligou, vocês já estão no mercado? Aí eu disse, nós já estamos. E Esté pequenininha e as irmãs eram muito apegadas a Esté, né? Pegava, e principalmente essa. Ela disse, olha, pegue fralda pra Esté, pegue, chama tudo que você quiser, você pega. Glória a Deus. E a gente tá ali com vergonha. Para vocês não ficar constrangidos, eu vou embora, que eu trabalho perto. Quando vocês terminarem, a hora que vocês terminarem, vocês ligam para mim que eu venho pagar. E eu disse, meu Jesus Cristo, e agora? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Nós estamos precisando de quê? Aí meu esposo, meu Deus, e a gente com vergonha ali de pegar, né? E a gente começou a colocar as coisas no carro. Meu Deus, eu pego isso, mas ela disse que era para me pegar no melhor. Pegar no melhor. Eu vou pegar uma fralda, não, eu vou pegar na mais cara, ela mandou. Colocava, daqui a pouco, meu Deus, estou com vergonha já. E daqui a pouco ela ligou, terminou, não estou com pressa não, viu? Pode passar a tarde todinha. Já encheu o carrinho, pegue outro. Eu, não, calma, quando ela veio, aí ela olhou assim, cadê os pacotes de fralda? Tu só pegou esse, acho que eu tinha pego uns 3. Pegue o dobro. Ela foi colocando o restante, só era um carrinho. Ela, pegue outro carrinho, o irmão disse, não, irmã, tá bom, a gente com vergonha, de qualquer forma, né? Pegue tudo. Sei que ali, minha filha, a gente pegou Danone, pegou carne, pegou isso, pegou aquilo. Mesmo com vergonha, mas eu dizia, mas Deus não mandou, não está abençoando, amém, amém. Né? Glória a Deus. E a gente ali encheu um carrinho e teve umas coisas que não deu, a gente ficou com vergonha de colocar no segundo carrinho, mas ela ali juntou, né? Tá precisando de quê para Esté? Não, não pegue esse não, pega o mais caro dessa marca, ia colocando. E sei que ali nós fomos, e até hoje eu lembro, deu quase R$600. Naquela época, há 10 anos, glória 600 hoje acho que dava R$1.000, né? E a gente chegou em casa, assim, foi colocando as coisas, dando glória a Deus. A primeira coisa que a gente fez foi orar. Senhor, nós te agradecemos pelo cuidado de Deus, né? Não precisou a gente estar pedindo a minha sogra, dizendo ao pastor. E o pastor, na época, tinha muito cuidado de dizer, estão precisando de alguma coisa, né? Vocês estão precisando, Estézinha, de vez em quando, né? Dava uma ajuda ali. Mas, às vezes, não porque ele queria, mas quando Deus quer... Pode ter pessoas milionárias ao seu redor, mas se a gente tem que passar, a gente passa. É verdade. E Deus vai nos ajudando, né? Vai. E eu lembro que naquela época deu 500 e pouco. Quando ela veio, só isso? Não. Eu disse, não, irmão, por favor, irmão. Tá bom, isso aqui já dá pra gente passar. Quando a gente começou a colocar no armário tanta coisa, eu disse, meu Deus, não vai dar não. Separei umas coisas, coloquei no carro, cheguei na casa da minha sogra, contei a bênção. Eu digo, ó, foi tão grande que eu trouxe para a senhora. Glória a Deus. Veio, 2 desempregados numa casa, ainda ajudou os outros. Então é o que o Senhor diz, a bênção vem sobre você e você ainda abençoa a sua casa, os seus filhos, os seus parentes, aqueles que estão com você, que ora por você, né? E uma das coisas que nós aprendemos, o Senhor nos ensinou, é que nós nunca devemos esquecer. Hoje nós temos 10 anos que mora lá, eu sempre venho para cá, mas eu sempre vou na casa daquelas pessoas que oraram comigo, amém, que trabalhavam comigo, que viram o que a gente passou, né? Porque assim, sofreram conosco, nós não devemos esquecer. Porque se nós temos alguma coisa hoje, teve pessoas que nos ajudou, né? Que segurou ali o barco conosco, que orou conosco, que pediu a Deus. Pessoas que ouviram Deus falando promessas para nós e que Deus cumprindo. Aleluia. Então, acho que nós nunca devemos esquecer. Então, essa foi de uma das experiências que, às vezes, quando Deus nos incomoda, nós contamos, né? Na igreja. Porque sempre tem pessoas que precisam desse momento. Às vezes, abre a geladeira, meu Deus. E nessa época, eu lembro também, Esté pequenininha, e ali naquela luta, sofrendo. E eu lembro que Esté, uma vez, ela pequenininha, ela, mamãe, Danone, Danone. Eu ia arrumar Danone aonde? Sem trabalhar, sem ter dinheiro. E tinha um irmão lá no centro de Igaraçu, que ele tinha um comércio e ele tinha uma filha pequena, ele gostava muito de Esté. Esté chegava lá, ele fazia uma festa, dava lanche e tal. E eu disse, vai orar, vai pedir a Papai do Céu, o que ele manda. E fiquei lá na cozinha, lavando os pratos e orando, disse, meu Deus, tu tá vendo, Senhor? Foi tu que desce nesse momento difícil. Aí fiquei orando ali. E daqui a pouco meu esposo estava indo trabalhar por amor, que vale a pena trabalhar por amor. Aleluia. Né?
que quem falou isso depois viu que Deus deu, né? Porque às vezes as pessoas criticam, mas você está trabalhando de graça? Você está todo dia na igreja? Por que você está fazendo isso? Mas nós devemos sempre ter ciência que o nosso trabalho não é para o pastor, o nosso trabalho não é para o ministério, o nosso trabalho não é para se apresentar, mas nós trabalhamos para o Senhor. Amém. E como nós dissemos, nós sempre dizem no círculo de oração, o Senhor paga um salário e Ele paga bem. Amém. Vê, o salário, talvez se a gente estivesse trabalhando, a gente não tinha feito uma feira, nem lembro quanto era na época, mas o Senhor disse para ela, manda ele fazer a feira como eles nunca fizeram na vida dele. E na época eu não lembro de ter feito feira de R$500, não. Sempre fazia menos, né? Porque na época o salário, não sei se era R$600, R$700. Então tinha nossos compromissos. Então, assim, o cuidado de Deus, vale a pena trabalhar para o Senhor, né? Então, naquele momento difícil, meu esposo chegou. E quando ele entrou, ele veio com uma sacola. Eu disse, o que é isso? Ele... Foi Danone que o irmão mandou para a Esther. Eu olhei, o quê? Glória a Deus. Eu olhei para ele, eu contei. Então o nome do Senhor foi glorificado. Disse, meu Deus, como tu és fiel, né? Eu queria ter visto a carinha dela depois que o Danone chegou. Quando ela viu o Danone, ela, Danone, mamãe, Danone. Ela não entendia muito bem na época, mas assim, já teve ciência que ela orou e Deus respondeu, né? Isso. O que eu sempre procuro, nós sempre procuramos passar para ela é que nós oramos e o Senhor responde, né? Então, assim, nós temos que ensinar desde pequeno. E ali, eu digo, meu Deus, às vezes a gente, por que eu estou passando isso? Mas, vê, isso fazem 5 anos, 6 anos, né? E hoje eu estou contando aqui, porque quem sabe alguém, você está na sua casa, de repente você não tem o que comer, está desempregado, parece, às vezes, se não for crente, geralmente bota a mão na cabeça, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Verdade. Mas nós que temos Jesus no nosso coração, que servimos a um Deus, é nesse momento que o Senhor age. Porque quando é que a gente vai provar a nossa fé, que Deus vai provar a nossa fé, né? Dizer que tem fé é bom, que confia em Deus, mas Deus diz assim, você tem fé em mim? Tem, pronto. Então eu vou colocar nessa situação que é para mim ver se realmente você confia em mim ou você está falando só da boca para fora, né? Verdade. E a partir daí vocês foram então para Petrolina? Sim, aí a partir desse momento o Senhor foi fechando as portas, fechando. E eu disse, meu Deus, aí um dia eu disse, deve a gente ir para Petrolina, já que a gente está sem trabalhar, passar uns dias lá. Ainda tinha família lá, né? Tinha. Minha mãe mora lá, meu padrasto, meus irmãos. E nessa época uma tia minha veio de São Paulo, morando lá, aí na casa do meu avô, né, uma casa de herdeiro, aí ela ligou assim pra gente, eu disse, tia, a gente tá querendo ir passar uns dias. Aí ela disse, venha mesmo, porque eu vou pra São Paulo e vou passar 2 meses e você fica olhando minha casa. Pelo menos a casa não fica só. Aí nós fomos. Levamos só as coisas pessoais e fomos embora. A gente tinha o carro naquela época e nós fomos. Passamos 2 meses. Vocês fecharam a casa aqui? Deixamos trancada, com alguém olhando a casa, sempre ia lá, olhava nossos móveis e tudo aqui. A gente foi passear. Certo. Passamos 2 meses. E quando eu cheguei lá, e tem um primo meu que morava lá na época, eu disse, por que tu não arrumou um emprego pra gente? Ele disse, vocês querem trabalhar? Queremos. Sendo que aqui na época, toda a igreja em si, o pastor, todo mundo que conhecia a gente, que via que era o irmão com a criança pequena, sem trabalhar, todo mundo fica preocupado. Bateram em todas as portas. Teve gente que falou com um dono de empresa de ônibus e ninguém arrumou emprego para meu esposo. Então ele já tinha feito entrevista, tinha trabalhado na época das greves, todo mundo prometendo. Foi então, Deus que tinha cerrado foi mesmo. Foi Deus. E ele fez um voto. Ele disse, Deus, se for pra gente ir pra Petrolina, eu vou esperar até tal dia, que disseram que ia me ligar. Se não ligar, a gente vai. Então, se for da vontade de Deus, a gente fica, ou senão a gente vai. E nós fomos. E não é que esse meu primo arrumou um emprego para mim, para ele, no mesmo lugar, na mesma empresa. E quando minha tia chegou, a gente já estava trabalhando. Então, a partir daí, a gente passou uns 6 meses lá, na casa dessa minha tia, e nossas coisas aqui. Aí, quando foi com 6 meses, aí nós viemos aqui, falamos para minha sogra, porque é o único filho homem. E naquele momento, Deus já foi trabalhando no coração dela, porque era muito apegada. É só um casal, é minha cunhada, Joseane, e meu esposo. Então, já tinha trabalhado no coração dela, aí nós viemos. Aí ela já estava desconfiada que você já estava ficando lá. Então, Jesus já tinha trabalhado no coração dela. Então, nós fomos para lá e vai fazer 5 anos esse ano que nós estamos lá, né? Servindo a Deus com alegria. Lá nós tivemos que começar tudo do início, né? Na época ele trabalhava aqui, servia a Deus como diácono. Voltamos para lá, ele voltou a ser auxiliar oficial. E o pessoal sempre dizia, quando se muda para outra igreja, é difícil, né? Essa igreja, o pessoal sempre tem o que dizer. Mas a gente que tem promessa, a gente não precisa ter desespero, né? A gente não precisa dizer, olha, eu canto, me dê a oportunidade, olha. Eu sou diácono, viu? Eu dou para isso, eu dou para ser isso. Não. Porque quando Deus nos chama, foi até engraçado ontem no Tempo Central, eu sentei do lado de uma irmã, aí ela conversando, você é de Petrolina, ela olhou primeiro e disse, você é cantora, irmã?
Aí eu olhei pra ela, nossa, irmã, eu tenho cara de cantora? Ela tem. Aí eu comecei a sorrir. Eu disse, é sério, irmã, você tem cara de cantora? Eu nunca vi essa irmã. Acho que talvez ela vai até assistir. E eu disse, meu Deus, como Deus é, né? Então, assim, quando nós temos um chamado, não precisa a gente ir atrás, correr, não. É porque eu tenho um chamado, eu preciso ir lá no Templo Central e dizer, pastor Ailton, eu tenho um chamado, me chama para cantar. Pastor Ailton, não precisa. Então, Deus, o meu Deus é o Deus do meu pastor. Amém. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que o pastor serve. Então, no momento certo, nós fomos fazendo a obra do Senhor e hoje nós estamos ajudando o pastor ali naquela congregação. E estamos servindo ao Senhor esperando a vontade de Deus, né? Até o dia que Deus disser que tem outros planos pra gente, mas estamos sempre sabendo que o que nós estamos vivendo hoje é tudo cumprimento de promessa que o Senhor fez na minha vida. Amém. Eu quero falar de um outro filho seu, desse filho aqui, desse trabalho aqui, que foi o primeiro trabalho em CD. Queria que o Anastácio pudesse chegar mais perto aqui para o pessoal poder compartilhar um pouquinho. Fala um pouquinho desse CD, irmã Thalita. Como eu disse, já tinha 15 anos que o Senhor tinha me feito essa promessa. E algum tempo da minha vida eu até pensei em gravar. Mas eu não tinha aquela vontade assim, de gravar. Não tem. Só que quando foi no ano de 2015, o Senhor quis nos presentear através da gravação desse CD. E na época que nós chegamos lá era o pastor Elci, né? E eu lembro que um dia o pastor Elci chegou lá. E assim, sempre que o pessoal convidava a gente para louvar, sempre o pastor chegava antes ou depois que a gente tinha louvado, né? Quer dizer, mas meu Deus, que prova. Porque a gente sempre fica naquela esperança, né? Que o pastor vai ver e de repente gosta e convide, né, a gente para cantar. E eu nunca tinha cantado no Templo Matriz de Petrolina. E o pastor, uma vez, o pastor Cid na ceia, ele olhou para mim e fez: eu sei que a irmã canta, viu? Vinha preparada para cantar na quinta-feira, que é o culto de Santa Ceia. Aí eu, meu Deus, já foram falar o pastor, pensando, né? Quando foi daqui a pouco, ele olhou para mim e novo, não, a irmã já está preparada, que eu sei, tá bom. Então ele me deu a primeira oportunidade e ali começou a surgir os convites, tal. Só que daqui a pouco o pastor Elci vai ser transferido. Passou 2 anos ainda conosco lá. Eu disse, meu Deus, e agora? Algumas pessoas até ficaram sorrindo. Meu Deus, agora que o pastor está dando a oportunidade, o pastor vai ser transferido. Mas aí ele sempre dizia, né, que o pastor disse, olha, tem um pastor aí que vai ser mais animado do que eu. Tá certo. Aí logo chegou o pastor Valdemir Farias, que é o pastor atual. E de repente o pastor começou a cantar um hino, depois cantava outro hino. E de repente ele, esse hino foi eu que compus, cantou. A primeira vez que eu escutei esse hino, que é o Sonho de José, uma composição do pastor Valdemir Farias, eu disse, meu Deus, esse hino fala da minha história. Eu tenho 10 irmãos, né? Que esse hino fala sobre José, né? O que José passou foi humilhado, mas Deus cumpriu o que tinha prometido na vida de José. E eu disse, mas eu queria tanto gravar esse hino. Um dia que eu gravasse um CD, né? Se tivesse a oportunidade, eu queria. E eu falei só no meu coração. E ali eu comecei a cantar e foram me dando a oportunidade. E o pastor me convidou para cantar lá no Templo Matriz. E aí foi surgindo os convites. E eu peguei e disse, não, eu acho que já está na hora da gente gravar um CD, né? Aquele desejo no meu coração veio e eu disse, acho que está na hora. Comecei a me preparar e fui falar com o pastor. Aí quando eu fui falar com o pastor, eu disse, pastor, é porque assim, um dia antes da doutrina, eu lembro que ele disse assim, gente, eu tenho uns hinos aqui, eu componho, mas não venha pedir para gravar não, viu, irmão? Que eu não sou compositor não, eu faço assim, que Jesus me dá e eu canto. Eu disse, meu Deus, logo amanhã que eu vou falar com o pastor. Já estava preparado? Já estava preparado, já tinha orado, já tinha jejuado. Meu Deus, e agora? Vai ou não vai? Se for da tua vontade, Senhor, o pastor vai apoiar. Se o pastor não apoiar, eu creio que não é da tua vontade, que a gente tem que fazer tudo, né? Com o apoio do nosso pastor, do ministério, debaixo da obediência, né? Então ali eu comecei, fui falar com o pastor, aí pastor, é porque eu queria assim gravar. Ele, você quer gravar um hino meu? Aí se você quer dizer. Aí eu disse, sim, o Sonho de José. Ele, tá certo, então vamos lá. Pode gravar. Então foi aí que surgiu a oportunidade de gravar esse hino, o Sonho de José, e é um dos mais pedidos e tocados na rádio, que é uma composição do nosso pastor Valdemir Farias. Que maravilha. Thalita Alves, infelizmente o nosso tempo passa rápido. Desapareceu. Mas a gente ainda quer ouvir o sonho de José. Como é que foi esse sonho de José? Vamos cantar, vocês vão ouvir através da letra desse hino. Mas ainda temos 2 minutinhos. Em 1 minuto você ainda vai levar uma palavra para o nosso telespectador. Tem gente não crente lá do outro lado ouvindo você. Tem gente crente também que ouviu muito essa palavra. Eu creio que foi muito abençoado. E no outro minuto vai estar orando antes de cantar.
Certo. Quer dizer para você que é evangélico, se você tem uma promessa do Senhor na sua vida, não se desespere. Continua confiando, porque quando chegar a hora certa, o Senhor vai cumprir na tua vida. E se você ainda não é evangélico, aceita o Senhor Jesus Cristo, porque a maior promessa é que Ele vai vir e vai nos levar para o céu. Aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e o Senhor cumprirá as promessas na tua vida. Amém. Pode orar, minha mãe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui. Porque é o Senhor que faz essas coisas, Senhor. Nós queremos te pedir uma bênção especial sobre cada telespectador, Senhor, que está nos assistindo nesse dia, que tu possa estar, Senhor, cumprindo as promessas na vida de cada um. E se essa pessoa não é evangélico ainda, Senhor, que tu possa, Senhor, colocar o desejo de te servir, de aceitar como o teu Salvador. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. É isso, o Lição de Vida chega ao seu final hoje. Nós queremos agradecer a sua audiência, a presença da nossa irmã cantora, Amém. Thalita Alves. Que Deus continue abençoando sua vida. Amém, meu querido. Continue aqui na Rede Brasil. Não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Mas a gente ainda vai ouvir Thalita Alves cantando O Sonho de José. O Sonho de José. Deus abençoe e até o próximo programa. Imagino todo dia quando vai acontecer. Fui vendido e esquecido, não consigo entender. Mas quem sabe José dizia assim, ó: posso confiar. Estamos aqui nessa tarde porque Ele não esqueceu de nós. Quem sabe algum dia da sua vida você já disse assim, ó: eu também não entendia porque escolhestes a mim. Tenho tantos irmãos e deles sou menor, mas o teu projeto em mim é um projeto de amor para exaltar seu nome. Fez José governador. Posso confiar, esperar aqui, mesmo na prisão. Confio em ti, os sonhos que me deu um dia vão se cumprir. Não foi esquecidos por ti. Glória a Deus. Quem sabe alguém disse pra você que Deus esqueceu das promessas, que Ele não vai cumprir, mas Ele te diz nesse dia que Ele vai cumprir o que prometeu na sua vida, porque Ele é fiel. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor para sempre.
Então sabe o que você diz?